Salve, torcedor vascaíno! Hoje é uma data muito importante, o aniversário do bicampeonato. 1989, Morumbi lotado, e o Vasco conseguiu um grande resultado fora de casa. E é um prazer, uma honra ter para compartilhar com você aqui o 10 daquela conquista. Bismarck, depois de tanto tempo, o que você lembra especificamente desse jogo e da alegria de ter um número tão simbólico como era 10 do Vasco nesse campeonato de 1989? Então, o que eu lembro é que nós tínhamos a preferência de escolher se jogávamos no Rio ou se jogávamos em São Paulo a primeira partida, e acabou que a gente escolheu jogar em São Paulo porque o regulamento dizia que mesmo a gente perdendo, a gente teria a chance de jogar a segunda partida no Rio, e se ganhássemos, éramos campeões. Foi uma decisão que o Eurico propôs a gente e a gente acabou decidindo em jogar em São Paulo, mas sem dúvida que foi um jogo extremamente difícil, porque, no meu modo de ver, o Acaso foi o melhor jogador em campo, porque fez 4 defesas, duas cabeçadas dos atacantes do São Paulo que foram fundamentais para que o Vasco fosse campeão. Acho que naquele jogo houve uma entrega muito grande de todos os jogadores, não foi uma belíssima partida, mas foi uma partida de muita entrega minha, do Bebeto, do Sorato, do Willian, que éramos os homens de ataque. E sem dúvida que o time do Vasco era um time muito bom, com o Boiadeiro, com o Luiz Carlos Vinck, com a Cássio, o Mazinho, com o Zé do Carmo. Eu acho que aquele jogo representou exatamente o que foi o trajeto nosso, a nossa trajetória dentro do campeonato. Era um time muito coeso, um time que pouco perdia no sentido de dar muita chance ao adversário, e hoje, relembrando, depois de tanto tempo, é uma satisfação imensa a gente saber que aquele campeonato foi ganho no Morumbi e com gol do Sorato. Muita gente acha que o gol foi meu. Eu vou acabar roubando esse gol do Sorato porque muita gente acha que eu que fiz o gol. Mas o Sorato, para muita gente que não sabe, o Tita era o titular e o Tita machucou na véspera desse jogo que foi contra o Corinthians. E aí o Sorato foi titular contra o Internacional, que nós ganhamos 2-0, 2 gols do Bebeto, que aí fomos para a final, e ele, com toda a virtude que ele tinha de um ótimo atacante, aproveitou aquela chance e fez o gol que nos caracterizou campeão de 1989. Só para contextualizar para o torcedor, o Vasco, para chegar naquela final, ele precisava vencer o Corinthians fora de casa, venceu, 1-0 gol do Sorato. Ele precisava vencer o Inter no Beira-Rio, venceu, 2 gols do Bebeto, e teve essa possibilidade de ter a vantagem na final. Por exemplo, quando o Bismarck fala que foi um jogo de muita entrega, nenhuma substituição. Acho que você não lembra disso. Os 11 que saíram jogando foram os 11 que terminaram o jogo aquele dia. E foi uma partida de uma aplicação tática absurda. Por exemplo, eu assisti há pouco tempo esse jogo novamente, o Bebeto ficou o jogo todo correndo atrás do Nelsinho, para deixar o Sorato mais à frente. O Willian de um lado, Bebeto do outro. O Bismarck, vestindo a 10, no mesmo lance ele deu 3 carrinhos. Um jogo que está disponível no YouTube. Aliás, a gente já disponibilizou no AV+, esse jogo, se você tiver a oportunidade de ver. Enfim, eu lembro até hoje, Bismarck, que eu tinha 10 anos e é o jogo da minha memória. Falar o Vasco é fácil. O São Paulo de Gilmar no gol, Neto, Adilson, Ricardo Rocha e Nelsinho. Flávio, que depois jogou no Vasco com você, Bobô e Raí. Mário Tilico, Nem e Edivaldo. Esse foi o São Paulo que jogou contra um Vasco mágico de Acácio, Luiz Carlos Vinck, Marco Aurélio, que jogou muita bola nessa final, Quinhones e Mazinho. O Mazinho foi um recital nessa final também. Zé do Carmo, Willian, Bismarck, Bebeto, Sorato, Boiadeiro no meio, desculpa. Willian, Bebeto, Sorato. Então assim, uma equipe que realmente, o gol é um gol de tic-tac. Era uma falta para o São Paulo no campo ofensivo. O jogador do São Paulo deixa a bola na barreira e depois passa pelo pé de 7, 8 jogadores do Vasco até chegar no gol. Inclusive quem toca para o Boiadeiro, que antecede o Luiz Carlos Vinck para cruzar na área é o Bismarck. Eu acho que é um gol mágico, porque do Willian, depois Mazinho, todos os jogadores, Zé do Carmo, todos os jogadores tocaram na bola. E o cruzamento do Luiz Carlos Vinck de primeira é um cruzamento assim que é indefensável para o goleiro, porque é uma bola saindo. E se você reparar, o Neto não acompanha o Sorato
achando que ninguém ia conseguir fazer aquele cruzamento. E quando o Sorato faz o gol, o Sorato sai pulando que nem um doido, a gente sabia ali que era uma grande vantagem para a gente, porque dificilmente quando a gente saía na frente, a gente perdia um jogo. E acho que aquele gol com 3 minutos do segundo tempo, porque foi logo no início, fez com que o São Paulo viesse para cima da gente e o Acácio, como eu falei anteriormente, fez belíssimas defesas. E eu sou muito agradecido ao Eu Acácio, sei o que você vai falar, falar, porque continua. eu ganhei 88 e eu ganhei 89 e ganhei 87 por causa do Acácio. Porque eu acho que nessas 3 decisões você precisa de um goleiro como ele, e nas 3 decisões ele foi fundamental para que o Vasco se sagrasse aí tricampeão. Desculpa, eu me enganei. Sabe o que eu pensei que você ia falar? Você falou que ele pegou 2 cabeçadas. E uma cabeçada dessa, a origem foi uma mão na bola do Bismarck. O Nelsinho jogou uma bola que era para achar o Nem, o Bismarck dá um tapa na bola, que dá origem à falta, e o Nem cabeceia, e o Acácio faz 2 defesas mesmo inacreditáveis. Ali ele te salvou, Bismarck. Talvez você não lembrava desse detalhe. Eu não lembro disso, mas ainda bem que você me lembrou, que eu vou agradecer mais ainda, porque se saísse o gol, talvez nego botasse a culpa em mim, mas sem dúvida que o Acácio foi um grandíssimo goleiro, e aquela equipe me dá nostalgia até hoje. E assim, torcedor, para encerrar por aqui, aquela equipe do Vasco, por exemplo, você tem um volante igual o Boiadeiro, hoje seria 10 em qualquer equipe. A qualidade desse cara aqui, às vezes as pessoas me perguntam assim, tu que vê o Bismarck, o que é o Bismarck? Eu sempre falo, o Bismarck é o Arrascaeta que pisa dentro da pequena área. Porque além de armar, ele estava toda hora. Quantos gols você tem na carreira de rebote do goleiro? Outro detalhe, ambidestro, perna direita, perna esquerda, cada golaço com a camisa do Vasco é usando a perna esquerda, enfim, jogador completo. E o que a gente mais quer, e o Bismarck também, que a gente não fique só relembrando isso, né, Bismarck? Está na hora da gente renovar. Aquele quadro que eu tenho no estúdio lá do Faísca Taon, do Faísca que eu faço minhas lives, está na hora de... O Bismarck sempre vai estar lá porque é o time do coração, esse Vasco de 89. Mas a gente precisa renovar, a gente precisa colocar novos quadros na parede, e eu tenho certeza que o Bismarck tem o mesmo pensamento. A nossa perspectiva é para que em 2024 o Vasco possa contratar melhores jogadores, para que a gente possa ter um time, uma equipe mais competitiva. Esse ano a gente teve a vinda do Ramon Dias, que eu acho que foi fundamental para que nós permanecêssemos na primeira divisão, mas eu acho que a gente precisa reforçar no ataque, a gente precisa ter pelo menos 2 atacantes rápidos, a gente precisa reforçar na defesa, a gente precisa de um defensor mais rápido também, precisamos de 2 volantes, precisamos de meia, precisamos de um reserva para o Piton, porque se o Piton não joga, tem que improvisar o Léo Pelé. Então, eu acho que o Vasco tem que fazer boas contratações, e acho que até um lateral direito, porque para mim o Pumita esse ano começou muito bem, terminou muito mal, e o Paulo Henrique terminou de uma forma melhor do que o Pumita. Então, eu acho que o Vasco tem que se reforçar em todos os setores, para que a gente possa ter um time pelo menos competitivo, que a gente possa brigar por Libertadores, que a gente possa brigar como a gente sempre fez lá em cima. Enfim, eu queria agradecer, em nome de toda a torcida do Vasco, esse jogo de 89 especificamente, que está fazendo aniversário hoje, Bismarck, pela entrega, que tecnicamente você acabou de falar, você era um jogador altamente técnico, mas aquela final não deu para entregar muita técnica. Agora a raça, a vontade, enfim, de todos. O Bebeto passou o jogo todo correndo atrás do Nelsinho, para deixar o Sorato mais lá na frente. Então, essa entrega técnica, tática, numa final, é importantíssima, e o torcedor vascaíno é muito grato pelo que você fez e todos aqueles daquele elenco. Eu que agradeço a você por fazer parte do Atenção Vascaíno. A compra do teu passe, para mim, foi importantíssimo, porque eu sou parado na rua para as pessoas falarem de você. Então, eu que sou agradecido a você por fazer parte do nosso time. Tá vendo? Meu super-herói, ele existe. Tamo junto, galera. Abraço. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!